Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade. Shiva Shankara, Shiva Shankara, Shiva Shankara Rupa Maheshwara Jai. Shiva Shankara, Shankara, Shankara Jai. Shiva Shankara, Shankara, Shankara Jai. Shiva Shankara, Shiva Shankara, Shiva Shankara Rupa Maheshwara Jai. Shiva Shankara, Shankara, Shankara Jai. Shiva Shankara, Shankara, Shankara Jai. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shivaya Namah. Olá, nossos irmãos, sou FAC 58, ao som de Thomas Lima. Muito legal, umas mantrazinhas calmos. Vamos botar uma musiquinha bem tranquila, para que a gente possa ficar com um sonzinho aqui. Essa aqui é tranquila. Deixa eu sair, se ficar a gente muda. No FAQ passado, as pessoas mandaram e-mail dizendo que a música ficou um pouco alta. Aqui no FAQ passado em específico, eu fiz ele na hora do almoço, né? Aí eu vim pra cá, esqueci alguns equipamentos e acabei tendo que usar o som do computador. Aí o controle não é o mesmo, né? Aqui eu tenho controle, né? Tava assim, ó, eu falando. Aqui eu tenho controle, isso aí eu deixo bem baixinho. Mas ninguém que fale também. Esse cara tá cantando aí, não pode não, mano. Desculpa aí. Vou botar aqui. Sim, uma coisinha calma assim, ó. Vou botar meu retorno um pouquinho maior aqui. Beleza? Olá, meus irmãos, meus amigos. Hoje agora é do sábado. São 7h09 da noite, 8 de outubro de 2011. E a gente vai aqui fazendo um FAQzinho aqui. Algumas perguntas e respostas. Eu sempre gosto, eventualmente repito, apesar de ninguém, quase todos não assistirem, né, diariamente. Mas é que a gente aqui, apesar de eu estar aqui conversando, brincando, batendo papo, não é um guru nem nada, pelo amor de Deus. É só uma forma de passar informação adiante, de dividir um pouquinho, de aprender também. Então não leve analise o que está falando, sabe o que está sendo falado. Veja com carinho. A gente tenta, na medida do possível aqui, sempre pisar no chão. Nem sempre é tão fácil, né? Não sei, nem na vida pessoal e nem na espiritualidade que você faz para fora, quer dizer, com sentido de amparo. Mas vamos lá, a gente tem uns e-mails aqui e alguns são legais. Eu separei algumas coisas aqui hoje. Deixa eu ver aqui. Vou começar logo no e-mail, né? Não vamos ficar muito... Essa música tá tão calminha, né? Já tem um pianinho aqui bem suave. Vai ficando tanto ao som de um... Pronto, vai ficar o som daquele CD indígena que a gente ficou aquele dia. Pronto, deixa ele aí. Ótimo, agora mexeu no ambiente. Bom, temos um e-mail. Essa mandou uma mensagem aqui, foi pelo Facebook, isso aqui. A Isa Cruz mandou a seguinte mensagem: olá, Saulo, muito boa tarde. Minhas tias não me deixam contar meus sonhos antes do café da manhã porque dizem que dá azar. No almoço pode, no café da manhã não, pode dar em jejum, não dá. E se for pesadelo se torna realidade. Meu irmão, só se for pesadelo, né? Pense num negócio pessimista. Se for coisa boa, não. Só conta no jantar. Tem coerência? Eu preciso responder? Claro que não. Suas tias estão tendo um curso de misticismo bem completo, né?
Tem de bater na madeira, tal, de cor da roupa. Ultimamente eu gravei uns 2 ou 3 fax com camisa preta pra ver se alguém comentava. Ninguém comentou nada. Pô, camisa preta, tal. Justamente pra quebrar a barreira do preconceito. Não foi por causa de Steve Jobs, não. Só falar, não. Porque não tava de luto, nem nada. Só foi pra quebrar algumas barreiras que eu tinha comprado, achando bonitinha e tal. Emagrece mais, esconde um pouco. Tem um piercing no umbigo, prejudica na hora de sair do corpo? Não, né? O seu piercing não tem problema nenhum. O máximo que vai lhe prejudicar é se ele estiver incomodando você, ou prender no lençol, você ficar com alguma dor, ou ele tiver algum problema Agora, fora isso, não. Óbvio que os índios usavam, eu sempre falo isso, usavam brinco, piercing, coisa no nariz, tampão aqui na boca, acabou que ficava gigantesca aqui, coisa no pescoço, tal, então, e tinha uma excelente espiritualidade, né, dentro de uns padrões em que dá para ter ali dentro do que eles estão, muito boas, tinha muita fé, muita força dentro daquelas crenças deles próprios, alguns ligados ao sol, tal, a lua. Então não vai ter nenhum problema nenhum. O que faz mal não é nada disso. A única coisa que pode fazer mal é a quantidade de pensamentos negativos, de baixa sintonia, sabe? E não é tão fácil, né? Deixa eu brincar aqui com um amigo meu aqui que comentou aqui, eu tô no... Eu tinha que ir para um casamento hoje eu não vou pro casamento porque não deu. Aí o colega, o senhor não tem um casamento para ir? É dose, né? Essa vida do espiritualista, o cara acaba... Eu não tô nem... Não é porque eu ia viajar, né? Aí acabei não indo. Mas vamos lá. O FAQ não pode parar, Paulo, né? E é simples isso. Não se complique por besteira, não. Pode contar suas coisinhas ou não conte, se elas não forem tão optimistas. Guarde pra você, tá? Ou fale com alguém que possa lhe ouvir. Se não tiver muita gente, escreva. Não faça um blog, bote adiante. Agora não gaste energia também com quem não vai lhe compreender muito bem, né? Tem aqui um e-mail que nós recebemos da Cecília, nossa amiga Cecília. Como é que fala isso? Rudek ou Rudek, né? Ou Rudek? Não, deve ser Rudek. Ela mandou praticamente aqui uma filosofia. Ela está sentada, ela mora numa ilha bem legal lá, né? Os Açores, lá em Portugal. Aí mandou um e-mail bem grande aqui. Vou ler um pouquinho pra gente meditar aqui. Eu estava aqui no meu cantinho vagando nos pensamentos quando comecei a pensar no assunto da reencarnação no estado evolutivo dos seres e espíritos. Olha só que pensamento legal, lá no meio da ilha, no meio do mar. Pense que energia boa. Pelo que tenho vindo a perceber, na nossa evolução espiritual, supostamente nunca regredimos. Não, supostamente não, nós não regredimos. O que pode acontecer é que dentro dos parâmetros da sua consciência, dentro das possibilidades, por exemplo, você está num ponto aparentemente super equilibrado, do nada tem uma queda. Aquela queda faz parte de uma situação que você não enfrentou ainda 100%. Você não estava 100% preparado. Na pior das hipóteses, se não evoluirmos, ficamos no mesmo patamar estagnados. O tempo necessário até aprendermos as lições necessárias para evoluir, certo? Certo. Na pior das hipóteses, se evoluirmos, ficamos estagnados, correto. Do pouco que sei, há um local próprio onde os espíritos vão para passarem pelo processo da reencarnação. A minha questão é, também existem esses locais para reencarnação no umbral? Digamos que não é bem... Sim. O que o umbral, Cecília, ele envolve 3 dimensões. Nas 3 dimensões há trabalhadores espirituais, há colônias, há postos espirituais, né, de apoio. E, por exemplo, no nosso lar, que fica na 3ª dimensão astral, no umbral, que só é no umbral a partir da 4ª, há toda uma sessão de processo de reencarnação, né? Não é só lá no mundo espiritual elevado que tem, inclusive é muito normal que as pessoas até venham de uma área mais elevada, uma 5ª, 6ª, 7ª astral, tô falando, sabe? Para uma 3ª, uma 2ª, para ir acostumando com o processo da energética, para poder visitar seus pais, né, e passar pelo processo mais denso da reencarnação. Então por isso que é até mais lógico que o processo de entrada no corpo fique no meio entre a descida e a subida, né? Então é bem comum, por isso que o nosso lar fica na 3ª frequência. Porque se não existe antes o espírito,
Antes do espírito que esteja no umbral, supostamente deveria evoluir o mínimo para que fosse. Nem que fosse em termos de humildade para poder passar para uma dimensão mais sutil. Na verdade, é como se fosse assim. O nível de compreensão nosso é que faz isso. Não é que uma pessoa fique presa. A pessoa, quando vai para o umbral, Cecília, ela não é que ela vai depois que morre. Ela já está consciencialmente num processo de densificação tão alta que ela já, quando no dia a dia, nos seus pensamentos, quando dorme, ela já se encontra. Deixa eu até fechar esse troço aqui que eu não me concentro. Ela já se encontra no umbral, podemos dizer assim. Ela já está lá. Então, quando desencarna, só faz ir para de forma mais completa, direta, né? Totalmente agora direto para a dimensão em que internamente já está. Então, o Correia continua. Com a ajuda dos guias mentores, ou seja, teria que passar por cima do orgulho e ser capaz de arrepender e pedir ajuda para depois, então, nessa dimensão, passar pelo processo da reencarnação. Isso nem sempre acontece de forma consciente. A maioria das vezes do processo de reencarnação é um processo realmente devagar, a pessoa vai adquirindo a necessidade, a compreensão, né? Mas existem casos de mentes extremamente desequilibradas, doentes mentais espirituais mesmo, que aí a espiritualidade, a família, entre aspas, o grupo, o karma dele, intercede e solicita que ele encarne para que dentro desse processo ele consiga melhorar dessa loucura. Aí já vem nascendo, não quer dizer que todo caso seja isso, viu? Mas nasce com grandes dificuldades físicas, dificuldades mentais, é só uma repercussão. A pessoa nasce mentalmente desequilibrada naquele aspecto porque ela também já estava assim antes de nascer. A formação física, lembra que a formação física ela vem de alguns DNAs, do pai, da mãe e da própria consciência, que ela traz na sua formação psíquica, na assinatura das suas energias, do seu andamento espiritual, todos os processos de forma muito bem feita, encaixados. Então, quando entra no corpo, a formação de um corpo, desde o crescimento, ela já veio uma mistura do pai, um pouco da mãe e um pouco da consciência. Ou seja, o corpo automaticamente é formado dentro daquelas informações que ali estão. Ela continua. Digo isso partindo do princípio que o espírito está mal energeticamente, dificilmente passará para a dimensão mais sutil, sem ajuda, só vem se assim o permitimos. Todos têm ajuda, o tempo inteiro. Eles não querem às vezes, por não entenderem direito, tá muito preso naquela energia ruim do ódio e tal. É quando chega um ponto de muito tempo nisso que a espiritualidade superior intercede. Sendo assim, tendo aprendido essa pequena lição de humildade, por exemplo, quando reencarnasse deveria ser uma pessoa mais simples, modesta, logo. Não. O fato de você perceber determinada situação não quer dizer que você tornou-se ela ainda. Por exemplo, uma pessoa bebe muito, não consegue parar. Nesse caminho ela começa a perceber que aquilo faz mal para ela, mas ainda não parou. Isso é um nível de consciência. É um deles. Não faz bem, mas não consegue parar. Até que ela percebe que sozinha não dá. Abre a possibilidade de ajuda. Esse é outro nível de consciência. Ela abriu a possibilidade de se ajudar até que enfim ela consegue começar a parar, né? Ela consegue sentir-se melhor. O fato de você querer ser melhor não quer dizer que você vai ser, né? Aqui é o caso. A pessoa pode ter uma humildade nesse aspecto, pode se resignar, solicitar perdão, mas isso não quer dizer que no fundo do coração dela as dificuldades que ela enfrentou não continuam sendo complicadas, difíceis, sabe? As recaídas também existem. Você perdoa, ninguém perdoa de uma hora para outra. O perdão é um processo paulatino, né? Ainda mais em processos extremos como ódios seculares, de obsessões sem dimensão que nós nem conseguimos captar a profundidade delas às vezes, como assassinatos, séries fortíssimas de uma prejudicando o outro em vidas e mais vidas e perseguições espirituais. Então o perdão é algo muito profundo, depende muito de um processo de autoconhecimento, de dia a dia, de convívio, de passar, não é de uma hora para outra que acontece. Você pode até abrir a possibilidade do perdão, mas não quer dizer que você vai fazer, não naquele momento. Porque há pessoas que são tão pouco humildes e provocam tanto mal aos que rodeiam, até mesmo aqueles que os amam, se supostamente já poderiam ter um determinado estado evolutivo na alma, mesmo que pequenino. Porque esse é um novo... eu sei que essa é uma resposta, entre aspas, não responderia tudo, mas o nível atual de consciência da gente, essa é um nível de compreensão. É quando você começa a questionar por que tem pessoas tão mal,
que tem pessoas que estão mais, que prejudicam os outros? Por que elas não poderiam ser melhores, né? Por que elas não mudam? O que acontece nesse aspecto que as pessoas ficam tão perdidas quando encarnam ou desencarnam e continuam perseguindo os próximos? É um nível de consciência que a gente está, Cecília, é um nível... E não muda muito de um para o outro, claro, mas tem pessoas que estão em extremo desequilíbrio e que não conseguem olhar mais nada. A mente, a nossa capacidade de sanidade, ela é muito frágil. E muito rapidamente, você nesse momento está equilibrada, mas a gente não sabe extremamente se o dia de amanhã ou se ontem, dentro de uma experiência que a gente passou, isso não pode ter atualmente um karma na nossa vida, um trauma atual, né? Por causa de uma repercussão passada, a gente não sabe dizer se tudo que vem acontecer para lá frente a gente vai conseguir passar com tanta firmeza. Alguns acontecimentos de alguém para a gente mesmo. Por isso que eu até fico assim, eu sempre fico me observando. Eu sei que eu tenho algumas capacidades, mas eu não conheço também o lado em que eu possa estar controlando aquilo. De repente passa um processo que você não consiga segurar. Por mais que você tenha todas as informações do mundo, a sua consciência não está apta para aprender passar por aquilo ainda. Não é à toa que ela não conseguiu passar. Porque a gente não nasce, Cecília, para ficar bonzinho somente. A gente nasce para enfrentar de vez a nossa dificuldade e botar para fora exatamente o ponto X que a gente precisa. O nível de consciência nosso ainda é assim. Essas pessoas não são mais porque não querem ser boas. É porque elas ainda não chegaram ao ponto de conseguir ser boas. Não é que é uma escolha. Não tem uma escolha, eu vou ser mal. Eu até poderia ser bom, mas eu vou ser mal. Não, ela não consegue ser boa ainda. Ela não tem. É como se não é um desvio de caminho. Na verdade, é como se fosse o aprendizado para entrar no caminho. O caminho é um só. É o caminho da tranquilidade, do bem. Nesse planeta, o caminho é um só. Tudo que desvia desse caminho dói. E o ensinamento, o sofrimento, é o que a gente chama da maldade dessa. É justamente quando você sai do caminho, vai doer. É um animal sem o instinto de ficar só preso dentro do que a vida diz a ele. Se toda vez que encarnamos, escolhemos as nossas pedras, os nossos caminhos que necessitamos para aprender a evoluir, não necessariamente nós escolhemos todas elas que nos escolhem. Lógico, porque o nosso nível de consciência ainda não consegue perceber. A espiritualidade superior, ela sabe por imediatismo, por exato, só de olhar o que você precisa, né? Não é que a gente escolhe algumas coisas, outras não são impostas pelas falhas e desvios de situações que nós fizemos, né? E é uma lei automática, essa é uma lei, vai voltar para você pelo simples fato, você saiu de um caminho que era único e repercutiu de uma maneira errada em você mesmo, em alguma pessoa, e essa energia fica armazenada e volta em qualquer aspecto que viu, seja positivo ou seja negativo. Agora, tem algumas pedras que você sabe, você sabe que tem essa dificuldade, existe essa conversa às vezes, né? Dentro disso, você vai nascer dentro dessa dificuldade para poder enfrentar, né? Melhor aprender a lapidar-se nesse aspecto que você não tem ainda, essa pureza do brilho do diamante na alma, naquele ponto. E os caminhos que necessitamos para aprender a evoluir, então, porque há tantos que parecem que regridem na sua evolução, como eu falei, não regridem. Dentro por exemplo, você nesse momento, você está aí na ilha, tal, tranquila, tal, às vezes você não conhece 100% a capacidade, parece que está tudo bem às vezes, mas vai que aconteça alguma coisa, por exemplo, eu não estou só pensando, né? Uma pessoa passa por uma dificuldade que não esperava, acontece alguma coisa que seja realmente uma grande, uma prova realmente real. Realmente real é realmente uma coisa muito real. É a coisa de um cabeçudo que mora lá na Bahia, atualmente, que era da Bahia. Tô brincando. Esqueça isso que eu falei, né? Você não vai regredir. Dentro da sua consciência havia uma fraqueza para determinada, porque tem coisas que são difíceis mesmo. Simplesmente é um momento complicado da vida que passa, que lhe atinge em cheio. E você não consegue passar e ponto final, né? É difícil, chora, bota a mão na cabeça, se desespera. Às vezes até tem pessoas que não aguentam, passam a vida toda. E que tem casos estranhos por aí, de pessoas que eram equilibradas a vida inteira, do nada se mataram. Aí você pensa, como é que aconteceu isso, né?
dentro daquele processo dele havia alguma abertura naquilo, não há um acaso, não regrediu, está estagnada a sua evolução ali por um grande momento, vai ter que resgatar algumas coisas para a partir dali continuar depois seu processo evolutivo, que até isso é um processo de evolução. O erro é um processo de evolução. Você escapou, você vai entender que escapar ou desviar de determinadas situações só vai lhe prejudicar. Será que é possível um espírito no umbral reencarnar vindo diretamente do umbral sem ter que passar pela dimensão mais sutil? É sim. Os espíritos em desequilíbrio, eles são captados assim, como é que assim? Digamos que um obsessor esteja totalmente perdido, fazendo mal, tal, aí do nada resolve interceder por ele. Um grupo espiritual equilibrado, que pertence ao grupo karma dele também, só que ele está dementado, está desequilibrado, não tem razão, não tem lógica, intercede. Vai haver um processo na vida qualquer de encarnação, eles pegam, na hora que tá o cara lá, puxa, o cara fica meio que dormindo, meio sonâmbulo assim, encaixa aí. Só que no processo psíquico dele, no processo mental é gravado: você está encarnando por esse motivo, por esse. Ele vai saber o que é, mesmo que não conscientemente. Aí encarna, acaba encarnado lá naturalmente. Entra no corpo e dá parte para quê? Para sair daquele processo de estagnação. Chega um momento que a evolução te chama, né? Você tem que continuar. E nesse caso pode acontecer, os mentores pegam você e jogam lá. Não tem nem, vai ser bom para você, pronto. Depois a gente conversa, sabe? Aí o livre-arbítrio, não. O livre-arbítrio existiu até aquele momento em que ele não estava mais fazendo, não estava mais nada, não fazia mais diferença nada. Aí o grupo espiritual, que são parentes, são amigos, amam muito, estão dentro daqueles parâmetros que inclusive saberiam que no lugar deles ele faria a mesma coisa, intercedem e fazem isso. Não há um desrespeito a ele, vai continuar exatamente igual lá naquele corpo. Só que para que ele consiga, é como se fosse um doente que está com o braço quebrado e não quer arrumar o braço. Não quer arrumar. Chega uma hora que o médico pega, amarra ele e bota o braço no lugar, né? Pelo menos é o seguinte: você vai continuar com a mesma cabeça dura, mas teu braço vai normal, né? Tem que andar. Tem uma hora que tem que ir. Não sei se fui claro na questão, mas é algo que eu fiquei aqui tal. Então, beijo, abraços a todos e luz. Agora pode saber agora já pode se dizer porque ele anda sumida, filosofando, né? Pela ilha, né? Legal, Cecília. Boa pergunta. Temos uma pergunta aqui do nosso amigo Cauê. Lembra do Cauê? Rapaz, essa pergunta tem tempo que tá aqui. Eu tô atrasado. Chama obsessão. Vamos lá. Solão, toma aí mais uma vez. É o seguinte: ultimamente eu venho percebendo algumas sugestões. Que hora eu comecei? 7 e pouca, né? São 7, tá certo. Percebendo algumas. Onde é que eu tava? Algumas. Peraí. Sugestões de obsessões, e percebi que eles sempre utilizam de algum pensamento meu, de culpa ou negatividade, para poder começar o processo obsessivo. Perfeito. Isso aqui é exatamente o que eles fazem. Agora, eles utilizam as suas fraquezas, seja qual for, meu irmão. Qualquer uma. Você está meio ruim em algum lugar, não está bem no trabalho, não está bem na faculdade, brigando com a namorada, qualquer coisa que você tiver, eles vão usar se quiserem te atingir. Por que vão usar qualquer coisa mais difícil? Porque você começa, a energia sua fica mais acessível naquele ponto. Você se densifica um pouco e você aceita a sugestão, porque sua cabeça não está muito boa. Então eles conseguem. A primeira sensação que você tem é de culpa. Eles chegam perto, você fica com a sensação que fez uma coisa e não sabe o que foi. Puxa, eu não fiz nada, por que eu estou sentindo isso? Aí vigilância. A dúvida é a seguinte: toda obsessão se inicia da auto-obsessão? Não necessariamente. Pode acontecer de muitas obsessões se intensificarem quando você faz em si mesmo um grande processo de desequilíbrio. O que pode acontecer também é o seguinte: você está lá, um cara que faz um trabalho tal, que ajuda o próximo. Então você está lá, os caras ficam esperando a brecha, esperando para entrar. Por onde ficam tentando de todo lado. Pega um, pega outro, pega o cachorro, pega. Na hora que você bobeira, eles pegam, né? Então, assim, há o processo de ataque em massa e há o processo de obsessão que está acontecendo, mas você não está dando muito acesso ainda, né? Porque atrapalha, claro, dá uma interferência, dá, né? Tem uma coisa que tá, um magnetismo que está ali perto de você que não está bem, ele não está tão mal que ele não consegue te acessar quando você está bem. Aí na hora que você abre o campo, eles pegam. Ele entra.
Aí entra mais forte, vira às vezes, né? Chega bem perto mesmo. Venho realizando a leitura de um livro espírita sobre o assunto. Antes de ler, convido meus irmãos obsessores para acompanhar. Faz bem. Apesar que muitos deles ficam fingindo que não leem ou ficam ali perturbando para que você não leia. Na minha opinião, você acha que eles comparecem? Sim. Os mentores muitas vezes permitem, porque eles sofrem de um mal que é o seguinte: quando um obsessor encosta muito em alguém, ele cola muito na aura daquela pessoa, ele tem um grande problema também. Ele não consegue fugir, porque os laços se unem. Você fica unido a eles e eles a você. Então, quando você pega um livro e vai ler, a sua mente também conecta na dele. E os mentores fazem isso acontecer para o cara começar a encher o saco. Porque cara chato, meu irmão. Toda vez que eu vou lá, ele lê o evangelho. Não vou mais, né? Então rola. Qual é um bom jeito de se harmonizar com o obsessor? É aquela história. Eles são fortes, sabe? Porque a influência é muito forte. Não é que eles são fortes, nós somos também. Só que como eles têm a facilidade de estarem invisíveis, às vezes a gente não tem muita seriedade do que é isso. Um pouquinho de materialismo, um pouquinho de descrença, um pouquinho de não, beleza, tá? Digamos assim, de desdenho. Você não dá muita fé nisso, não dá muita atenção. Então eles sutilmente fazem miséria nesse aspecto. Como se harmonizar é se autoconhecer num processo. Poxa, eu não estou muito bem agora, eu não estou conseguindo me centrar bem, estou sentindo um pouco de culpa. Primeiro perceba, há falhas no seu dia a dia, porque se você estiver se culpando por uma coisa que está pendente, uma coisa que você fez de errado, vai arrumar logo, para não abrir campo. O menor campo possível é a porta aberta. Qualquer desarmoniazinha, qualquer desânimo é porta aberta de desobsessão, sempre a obsessão, né? A forma é você estar sempre cuidando das suas energias. Isso não vai lhe tirar do assédio. Presta atenção. O assédio mental e energético, o energético menos, mas o mental vai chegar a você. Você pode estar energeticamente lindo. Acabou de chegar de um tai chi, de um passe, de um jorei senta, de um reiki, fazer uma técnica energética. Mas você está aqui agora, você tem uma falha, uma abertura, uma janela, que é o pensamento desequilibrado em algum aspecto. Aquele amor não resolvido, aquela coisa que não deu certo. Aí o pensamento vem justamente porque eles sabem naquilo. Você não conseguiu, sabe? Eles falaram, você não tem isso, você é infeliz. Para que eles fazem isso? Para que você baixe o padrão vibracional. Quando isso acontece, o pensamento, quando começa a irradiar, ou a transformar energia imanente em energia consciencial, que é a nossa, começa a ficar mais denso isso aqui, ó. Essa energia ao redor começa... Isso aqui, ó, fica quase palpável. Quando está sutil, você não pega. Não consigo pegar. Ó. Mas quando começa a densificar, a mão primeiro começa a passar. Chega uma hora que isso aqui fica assim, ó. Sabe? Denso mesmo. Porque o pensamento não é de uma hora para outra. Assim como você cai devagar, para subir é devagar também. Ou seja, se você estiver se sentindo muito mal, tenha calma e não pense que vai mudar do dia para a noite. Não vai, porque você não caiu de vez. Agora é preciso ir respirando, buscando a espiritualidade, a oração, buscando estar sempre em vibração, em vigilância. Quando perceber alguma coisa que você... Oração, meu Pai, me ajude, não me deixe cair nisso. Meus irmãos espirituais, meus guias, né? Pensa sempre coisas positivas, os melhores possíveis. Aí você vai conseguir se segurar um pouquinho mais. Mas lembre-se, sozinho não dá, né? Orar e vigiar. E nesse planeta, com o nível de consciência que temos, de desequilíbrio ao redor, sozinho não dá. Ninguém é super-homem, não dá mesmo. Tem que buscar ajuda. Isso aí você pode ter certeza, irmão. O colega aqui mandou: monitor de tiro de guerra Nunes. Que diabo é isso, meu irmão? É sério aqui, eu vou botar aqui por baixo. Não, deixa o e-mail do cara aqui. Que ia aparecer a e-mail dele ali, então na dúvida não. Boa noite e tal. Quanto tempo mais ou menos uma pessoa demora para se projetar depois que parou de praticar as energias? Depois que começou o cabeção. Perdão, o cabeção sou eu.
Isto é, mais ou menos em média da geral das pessoas que começam a fazer esse tipo de trabalho. Olha, isso é muito relativo. Uma média nisso aí é bem relativa mesmo, cara. Tem cara que faz uma vez e já sai. Tem cara que vai depender muito do processo, não só energético, mas mental, processo emocional, energético. Aí vai um monte de fatores. O ambiente que dorme, o lugar onde tem as pessoas ao redor. Envolve algumas coisas. Agora a pessoa pode sair com dentro de um, vamos dizer que a pessoa tem uma vida relativamente equilibrada, que está bem mentalmente, né, que está cuidando das energias, tem uma boa sintonia, quer dizer, uma boa fé, ela vai sair, não vai demorar muito, né? Ela vai sentir já aquela catalepsia, vai sentir aquela energia, porque o que mais acontece é logo que você sentir o processo energético. Isso vai fazer diferencial. Agora essa parte que eu vou falar aqui, de preferência, eu peço que você não divulgue no FAQ. Ah, meu irmão. Agora já foi, não vou tirar mais não. Divulguei já. Divulguei tudo logo de uma vez por toda. Fui todo errado aqui, né? Monitor de tiro de guerra, foi mal. Saulo, eu sei que você deve sair bastante. Nem tanto. Por isso eu vou pedir a você que, se possível, para venha falar com os mentores para me ajudar na projeção. Obrigado, atenção. Eu pediria, se eu fosse pedir alguma coisa por você, não seria para sair do corpo, mas seria para ficar bem no corpo. Sentir força, confiança, sabe? Segurança. Sentir tranquilidade agora, porque isso vai te fazer muito melhor e mais ainda. Eu vou lhe dizer, tá bom. Os mentores de meu amigo aí vão buscar ele, tira ele do corpo, aí tá. Digamos que eles ouçam, vão aí, te peguem, te tirem do corpo. E aí? Você acha que você vai sair outra vez? Você acha que, não, mas depois da primeira, não, senhor. Depois da primeira, tem a segunda, a terceira que independem. A única diferença vai ser a certeza que existe só. E mesmo assim você vai desconfiar, porque uma só não faz verão, né? Você vai ter que continuar ralando e buscando. Como a projeção pingada é o que mais tem. O cara tem uma aqui, vai ter outra, sabe Deus quando, porque não faz a preparação geral de consciência, de equilíbrio, de buscar a espiritualidade emanando magia, sintonia, sabe? Isso aí é o diferencial. Não adianta alguém te buscar aí. Eles vão até te dar uma força, colher de chá, tirar, dar aquela incentivada, acontece. Mas não é isso que vai ser o diferencial para você. Isso é para ter certeza. Ele tá aqui, uma pessoa aqui. Eu vou botar aqui de qualquer forma. Vou botar aqui mesmo que a gente lê rapidinho. Sugestão de encontro. Comecei a assistir seus vídeos e achei muito legal, tal, sei o que. Venho aqui a sugerir um encontro existencial extrafísico no ambiente mais denso, umbral baratrosfera. Isso aí, nos barata. Como, por exemplo, alguma favela Cracolândia, por aí vai, para ambientes desse tipo tem bastante. Eu acho que essas consciências que habitam esses ambientes são as que precisam de ajuda, carinho e amor. Então é a minha sugestão. Acredito que poucos... A gente não faz isso porque... Não é que o ambiente não... É porque o processo de desequilíbrio ali é forte também, né? Não quer dizer que seja só ali, isso é em todo lugar. E a maioria das pessoas que estão saindo do corpo, que não estão preparadas ainda para isso, quando chegam nesses ambientes, elas se desesperam pelo processo psicológico. Por exemplo, ela chega lá e vê um espírito lá, vê uma família, já fica com medo de ser assaltada, perde a consciência, entendeu? É preciso um pouco mais de maturidade para chegar. Eu concordo com você que os trabalhos têm que ser feitos em qualquer lugar, não é só aí, mas qualquer lugar que tem que ser feito, não tem essa não, né? Se for possível, vamos, né? Agora é preciso saber que a gente está lidando com pessoas que estão também aprendendo, como o encontro em Foz do Iguaçu, tem uma boa energia, porque é mais fácil de chegar lá é mais fácil de rememorar. Então a ideia no início é começar a fazer rememoração. Você vê que mesmo num lugar tão bom, tá tão difícil de chegar, de lembrar. Nós vivemos numa fase... Espera aí que tá repetindo essa música aqui o tempo todo aqui. Tá aqui... Então... Agora não vai mais repetir. Eu concordo, mas tem que ter um ponto X de tranquilidade, de equilíbrio aí, irmão, né? Porque a gente está pensando nós também estamos crescendo. A gente quer isso aí para ajudar, mas nós também estamos em crescimento. O nosso amigo Márcio aqui fazendo um agradecimento. Já tinha lido essa mensagem aqui. A mensagem de Vivian eu já tinha lido.
engraçado isso, né? É, porque tinham duas mesmo, foram enviadas. Encontro em Recife. Se você falasse aqui, Leão, eu queria que eu mostrasse, que a gente falasse aqui sobre o encontro que a gente vai ter em Recife. Quem tá marcando ainda. Pô, todo segunda e quarta-feira, bem cedinho, 6 horas da manhã, eu tô lá na Jaqueira, aqui no Parque da Jaqueira, perto, fazendo Tai Chi, né? Um sono, meu irmão, que dá, mas eu vou, né? E o Leonardo de Pedro indicando o filme aqui, Quem Somos Nós, é um filme muito bom, tal. Vamos ver aí, né? Porque aí fez aquele projeto do filme de Capax, mas o YouTube cortou nosso vídeo e tal. Aí eu não vou ficar fazendo esse projeto por esse motivo. Certo, então essa pergunta aqui vai pra cá. É o meu mesmo colega que mandou isso aí, o Leonardo Pedro. Essa mensagem aqui, ó, que bacana. Desculpe eu ter mandado, nada, relaxa. 3 mensagens e tal, isso aqui. Eu consigo na hora, eu quero provocar calafrios em mim mesmo. É como se eu ficasse com o braço próximo à TV, meu corpo inteiro, depois de provocar isso umas 5 vezes no meu corpo. Eu só consigo depois umas 5 horas. Como é, rapaz? Chimão. Será que isso é um controle de esterilização voluntária? Não, isso é repercussão energética, né? Pode ser absorção, esterilização. Os calafrios são repercussões de movimentação, pode ser o EV, né? Movimentação, né? Isso é normal, isso aí faz parte do estado hipnagógico, é super rico em experiência. Isso aí é só o começo, você vai sentir tanta coisa, rapaz. Vai ler um pouquinho, pega ali meu livro de projeciologia. Naquele dia que ele estourou o cano, eu perdi meu livro de projeciologia. Vou comprar outro. Vou lá no IPC, como é, rapaz? Daqui, o nome daqui é... Esqueci o nome. Sim, eu vou lá e vou pedir outro. Já liguei, já peguei informação, não fico sem, né? Tem que ler, tem que buscar informação, bicho. Até hoje eu vou ler algumas coisas direto. Eu pego aqui, que tá aqui. Do meu lado tá os 700 experimentos da conscienciologia. Se eu fosse pegar aqui estado hipnagógico, quer ver só? Peraí que tô cheio de livro aqui. Ainda bem que tem alguns aqui, senão eu tinha perdido também, porque eles ficam tudo ali. Aí na hora que estourou o cano, mas foi quase uns 200 livros perdidos. Tudo bem. O dia que desencarnar vai ter que largar tudo de vez aqui. Eu acho ótimo, mas tem que ler. Estou sempre com ele por perto. Se eu buscar aqui, ó, quer ver? Porque se eu fosse olhar com vocês aqui, técnicas energéticas, só de olhar aqui, ó. Vivência da energeticidade, discriminação, vivência da energia do espaço e tempo, ó. Ele fala de energia aqui, holochakra, técnica da carga da energia vital. São pesquisas, né? Testes, né? Técnicas, várias técnicas, né? A técnica do seu EV, a instalação do EV, né? Teste do domínio do seu EV, das 60 vivências das 60 condições energéticas. Vamos ver isso aqui, 355 junto. Pra você ver como é importante ler, rapaz. Mexer, não é só ver áudio, nem ver vídeo, que é legal. Claro que aqui tem um pouco da termologia do IPC, né? Ó. Uma pessoa bonita pode viver super assediada. Uma paisagem linda pode ser aí ele fala aqui, tem lá. Numa casa belíssima pode ser habitada por energias doentias que tem, né? 60 coerências, manobras ou condições conscienciais diretamente relacionadas à energia imanente, tal. Ele fala aqui várias coisas aqui. Claro que esse é um livro um pouquinho mais, né? Aí ele diz aqui algumas coisas que você pode sentir nesse momento, ó. Absorção de energia imanente, energia consciencial. Acoplamento áurico, que você pode sentir de algum espírito por perto. Você pode sentir várias energias conscienciais. A alcova blindada, que é ligada a essa parte sexual, equilibrando o ambiente, assédio energético. Assimilação e desassimilação energética, que são simpáticas. Aura de saúde, que chama profilaxia. Aura orgástica, essa deve ser uma beleza, meu irmão. Aí você tem aqui a aura peniana, que realmente eles têm a técnica é impressionante. Que diabo é isso, rapaz? Mas tem banhos reforçadores, bloqueio de chakras, capa. Isso tudo você pode sentir no momento que você está deitado. Isso aqui são algumas das coisas só, né? Pensa. Aí vai, rapaz, ó.
É que tem muita coisa, você pode sentir, tem muito assédio sexual também nessas horas. Sinalética bioenergética, que a gente já falou isso, que é aquele localzinho que você sente que a presença de alguma coisa ali, de alguma percepção. Então, o momento isso aqui é uma vivência de algumas condições energéticas, só algumas, são 60 aqui, mas tem muito mais do que isso, que você pode sentir. Por isso tem que pesquisar, estudar, ler, né? Certo. Vamos ver esse aqui. Cadê minha musiquinha? Ó, eu vou botar essa pergunta, não sei se eu já li, mas de qualquer forma achei muito legal. Essa mensagem aqui é de Geórgia. Depois eu tenho que responder essas pessoas todas. Eu vou ler esse aqui porque já estamos chegando no horário bem adiantado aqui. Tem algumas dúvidas em relação ao pânico. Trabalhei em mesa mediúnica durante algum tempo como média ostensiva. Parei quando minha irmã teve um AVC e ficou em coma por quase um mês. Enquanto ela estava na UTI, eu e minha família ficávamos de fora esperando a hora da visita. Sempre chegavam os amigos e quando me perguntavam como aconteceu e como ele estava, eu sentia tremores e tonturas como se fosse desmaiar. Fui parar na emergência e me falaram que eu poderia ser uma crise de pânico e me deram uma medicação e as sensações pararam. Eu, quando fui dormir, me projetei ao ver meu corpo, me assustei e voltei imediatamente e comecei a sentir tremores. Nessa época, não me passava pela cabeça uma viagem astral. Desde então, tomo medicamentos para pânico, antidepressivo e ansiolítico. E não consegui ir ao centro com a mesma frequência. Me explica melhor a relação do pânico com a mediunidade. Se é que tem, me diz o que fazer, pois quero voltar a ter meu equilíbrio emocional sem a dependência de medicamentos. E só mais essa coisinha, o fato de não conseguir me projetar hoje é por causa dos medicamentos. Obrigado, adoro suas músicas. Tem muita coisa aí, viu? Eu não posso dizer exatamente o que é que lhe acontece. Óbvio que eu lhe digo, há processo seu e pode haver processos espirituais, ainda mais você sendo médium ostensiva. Eu acho, sabe, Jorge, que muita gente, nós todos temos na nossa formação geral várias dificuldades que nós não compreendemos. Por exemplo, não quer dizer que uma pessoa não possa ter uma vida tranquila, equilibrada no dia a dia, mas nós temos na gente determinadas coisas que tiram da gente a capacidade de viver em paz. Por exemplo, nem tudo é espírito, nem tudo é somente ligação espiritual. Mas eu vou começar a falar algumas coisas daqui. Primeiro, você me falou que tem uma irmã que trabalhava no centro espírita como médium ostensivo. Legal, você é médium, né? Incorporava. Quando meu irmão teve AVC, você parou. E quando eu estava na UTI, ficávamos esperando a hora de me perguntar o que aconteceu. Eu estava, pode ter sido que essa sua sensação emocional ligada à sua irmã, toda vez que ia falar, ou você se conectava a ela, ou algum espírito que estava no ambiente passava mal com isso, certo? A mediunidade, um tempo sem uso, ela pode causar uma certa densificação nesse aspecto, ou pode ser que o seu estado psicológico nesse aspecto lhe dava um desequilíbrio também ligado ao espiritual. As coisas não acontecem separadas. Aí disse que foi parar na emergência, tal, você te deram um remédio, foi com uma crise de pânico. A partir daí parece que você desenvolveu, já tinha, não sei, essa crise de pânico que você comentou aqui. Nessa época me passava a cabeça viagem astral. Você teve uma viagem astral, né? Você não conta aqui o que viu fora do corpo, mas os mentores às vezes nos permitem enxergar algumas coisas. Você pode estar passando nessa crise de pânico, sim, por um processo obsessivo também. Eu não estou dizendo que seja isso, eu vou falar de um pouquinho encucada com isso. Pode estar acontecendo por algum motivo qualquer, alguém que você ajudou, ou você ter se afastado do centro, que esse medo seja extensivo nesse aspecto. Porém, essa crise do pânico também é gerada por dificuldades físicas, né, que nós carregamos. Às vezes nós fisicamente, o cérebro, que vem, claro, tudo vem do nosso processo consciencial, mas
ele pode não estar em todos os aspectos 100% equilibrado. Todos nós temos isso, não se preocupe. E as pessoas pensam, não, eu sou louco. Não é isso. Todo mundo tem algum distúrbio, algum contato, algum ponto que precisaria, se não a vida inteira, em alguns pontos da vida, algumas fases mais difíceis da vida, precisaria de ajuda psiquiátrica. Não só psicológica, mas psiquiátrica mesmo. Você disse aqui também que quer voltar a ter seu equilíbrio emocional. Sente falta, claro. E você pergunta aqui, isso aí, claro que você tem razão, né? E agora, é importante saber que ter esse equilíbrio emocional, você pode conseguir ele também, se perceber. Continue cuidando do corpo, sabe? Se os médicos lhe dizem que vai ficar melhor equilibrada, não tente fugir disso para a espiritualidade, nem buscar floral, né? Se é fisicamente também que tem que cuidar, cuide. Um braço, quando está quebrado, não adianta você chegar e ir para esse mundo espiritual achar que ele vai. Não, ele precisa de cuidados, sabe? Para não ficar pior, para você poder se movimentar, para poder não ficar mais doente. Então tem que cuidar também. Lembre-se que você tem vários corpos, um deles é o físico, né? E se você não sabe a origem certa disso, uma coisa é certa, está reagindo no físico, chegou nele, já está nele, né? E tentar isso sem a dependência de medicamentos. Primeiro que você tem que fazer é não ver isso como uma coisa horrorosa, sabe? Não necessariamente. Claro que todo mundo não queria depender. Não quero tomar remédio, quero ser normal porque eu quero ser. Mas tem gente que não quer ter câncer, tem gente que não quer um monte de coisa e tem. É triste pra caramba, mas é verdade. E a gente não pode deixar de não cuidar porque não quer. A gente tem que fazer. Para o nosso bem, para o bem das pessoas que estão ao nosso redor, que a família sofre pra caramba com isso. Quando enxerga na gente a quantidade de desequilíbrio, nós principalmente vivemos intensamente. Por exemplo, a síndrome do pânico é uma coisa horrorosa, né? Uma repercussão energética dessa, eu sei, assim, eu não tenho noção da dimensão do que você sofre, mas eu sei que tem que cuidar com carinho, tem que abrir a possibilidade. Cuida do espiritual também, tá certíssimo em escrever e-mail pra gente e tal. Então vai ver que se vai tentar, se você não puder trabalhar mais mediunicamente, vai dar passe. Se não puder dar passe, transmite energia à distância, sabe? Não tem essa não. Às vezes a casa tem limitação, não está tomando medicação, não pode dar passe, né? Não manda de longe, mas faz alguma coisa. E se você não consegue se projetar por causa dos medicamentos, não necessariamente. Às vezes pode ter um certo tipo de limitação, sim, mas não quer dizer que seja toda. É mais fácil, inclusive, você sair do corpo lúcido e calma, tomando medicamentos sem grande bagagem emocional ou pânico externo, do que você sair do corpo estando totalmente desequilibrado emocionalmente, até com síndrome do pânico, não conseguir sair do corpo. Se sair para uma experiência muito ruim, com lembranças traumáticas, porque a pessoa densifica demais o seu campo energético e o estado emocional quando está assim, e aí dando acesso até à obsessão, né? Porque nós estando emocionalmente e mentalmente desequilibrado, a obsessão chega que é uma beleza. Acho que tem que ver isso com todo o carinho possível, sabe? Abrir a possibilidade, não se desespere, sabe? Não deixe de cuidar do seu lado espiritual, de cuidar de fazer alguma coisa para, por exemplo, fazer um yoga. Fazer um yoga, cuidar, mexer no corpo, sabe? Isso vai mexer bastante nas suas energias, que mexe muito. Você vai gastar muita parte dessa energia, às vezes a estagnação do corpo físico, não botar ele para rodar, para funcionar, equilibrar. Mas continue com isso. Quando você sentir muito uma melhora, você vai no seu médico e fala, estou me sentindo melhor, talvez a gente possa. Aí ele vai com você acompanhando isso até diminuir esses processos de medicamento ou até parar. Mas para isso você precisa se mostrar equilibrada com eles, mostrar melhor, né? Precisa mostrar a aceitação disso, a aceitação de que é normal isso acontecer com todos nós. O difícil é as pessoas pensarem e não confundirem. Eu não sou louco ou qualquer coisa porque tomo uma medicação. Pelo contrário, eu busco a ajuda que muitos fazem, que muitos deveriam fazer e não fazem. Muita gente aí perdida, bipolar, com processo de desequilíbrio, com síndromes fortíssimas de emocionais, até mau humor o tempo todo, e precisaria de ajuda e não vai buscar ajuda. Porque acha que não é louco, porque acha que não precisa, porque acha que vai tentar dominar. Tem coisas que nós não conseguimos sozinhos e temos que buscar ajuda. Ajuda espiritual.
você tem quantos corpos? Espiritual, energético, físico, então cuida de todos. Cuida de tudo. O médico, você vai ser inteligente, vai chegar para o médico, né, alguns, pro psiquiatra, coisa parecida, falar, ó, tô tal, que aí pode ser que ele não tenha crença, e dentro daquele desconhecimento dele, ele pode achar que seja mais um desvio, mais um foco, coisa. Então, calma. É difícil manter isso tudo calmo, mas aí é convivência, você é sempre brincando com você, sempre vendo a melhor parte de tudo. Isso vem aos poucos. Não é tão fácil, mas vem aos pouquinhos. Com o tempo você vai começar a se sentir melhor. É importante se abrir a possibilidade da melhora, abrir a possibilidade de que está no caminho certo, para não se sentir culpada ou com medo. Não tô, será que eu estou fazendo a coisa certa? Não, tá sim, tá se cuidando. Você acabou de mandar um e-mail para a gente aqui falando sobre sua dificuldade, mostrou-se que já está cuidando da parte física. Eu acho lindo isso, tá perfeitinha. Né, para ficar legal, esse é o caminho, a tentativa de humildade, para você estar sendo humilde em todos os aspectos. Eu acho muito lindo isso. Bom, nós vamos ficando por aqui. Deixa eu botar aqui o Tomás Lima de novo aqui. Eu me preocupo tanto com essas coisas, sabe, de abordar do jeito certinho, de passar. Poxa, é tão importante a gente ter Pessoal, fiquem com Deus, né? Eu respondi alguns agora, são 7h57, quer dizer, quase 1 hora de gravação. Com a entrada e a saída vai dar mais de 1 hora, eu acho. Fiquem com Deus, muita paz, muita luz, até segunda-feira. Segunda-feira eu volto a gravar. Agora eu vou fazer o que peixe faz ali, sabe? Deitar ali e tal, pegar meu violão aqui, ó. Tchau, tchau. Fiquei. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral. Espiritualidade com simplicidade.